O Lula já mandou avisar que 2024 vai ser difícil. E agora a gente fica se perguntando, pô, como assim vai ser difícil? As notícias que a gente teve é que o governo tá arrumando as contas públicas, que vai ficar melhor cada vez mais, conforme você consegue verificar aqui, né? Arcabouço de Haddad tem meta de zerar a déficit em 2024, com superávit de 0,5% do PIB em 2025. Mais recentemente, a Tebet vai lá, saiu aqui no Senado Notícias, né? Diz que será mantida a meta de déficit zero no orçamento de 2024. E aí, com isso, né? Veio o Lula ao longo da semana passada, né? Sexta-feira passada, e diz o seguinte: vamos acompanhar aqui, vamos ver o que ele falou aqui na íntegra, tá? Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe? Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe? Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Absolutamente nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. O que é um corte de 0,5% em relação ao PIB, né? Não é nada, de fato, né? Agora, se é algo corriqueiro, em determinado ano houve um déficit de 0,5%, ok. O problema é que nos últimos anos a gente tem um déficit de forma recorrente. 2022 foi um ano atípico, houve um superávit, mas a gente tem de forma recorrente déficits atrás de déficit. E isso para uma economia acaba sendo muito perigoso. A gente precisa ficar de olho aberto, tá? E o Lula acaba falando ali que o mercado financeiro fica cobrando coisas irreais ali e tudo mais. Na verdade, quem estabeleceu o arcabouço foi o próprio governo Lula, né? Então, o Haddad ali tá batendo bastante forte nessa questão ali do déficit zero e tudo mais. E não tem nada a ver com o mercado. Na verdade, o mercado tem a ver com o mercado, obviamente, porém, a gente percebe que o mercado já está descrente disso há tempos, tá? Perceba que o seguinte, saiu lá na CNN, 95% do mercado financeiro acredita que o governo não conseguirá zerar déficit em 2024, mostra a pesquisa, né? Então o mercado já está descrente disso há bastante tempo, tá? E agora, pô, só 0,5% do PIB, né? Sabe quanto que isso representa? Por volta de 50 bilhões, cara. Pô, se 50 bilhões é pouco, então deixa de fazer os repasses lá e tudo mais, congela essa parte ali para poder honrar com o compromisso que foi estabelecido pelo próprio governo, né? Agora não me venha dizer ali que é pouca coisa e vão extrapolar e tudo mais, porque isso acaba virando uma recorrência e uma recorrência de déficit para um estado acaba sendo bastante perigoso. Então, o que pode acontecer se a gente tem déficits de forma recorrente, né? Então, primeiro ponto, a gente começa a aumentar a dívida pública. Se a gente tem uma dívida pública mais alta, o que acaba acontecendo é que o governo vai pagar mais com os juros da dívida. Então, se ele paga mais, vai sobrar menos dinheiro em caixa. Então, o que acaba acontecendo é que o governo sacrifica hoje para poder se manter popular. E aí você acaba vendo o seguinte, por que ele quer se manter popular se a eleição vai ser só lá em 2026, né? A gente percebe que no Brasil a gente tem eleições a cada 2 anos, então é necessário continuar com as verbas para manter a popularidade para que as eleições para a prefeitura no ano que vem estejam os prefeitos ali, os candidatos sejam populares naquele momento. Então é um jogo de poder
que sempre visa o curto prazo, nunca há um planejamento de médio e longo prazo. Afinal de contas, eu preciso permanecer no poder. Então a gente percebe que as políticas, elas nunca visam o longo prazo, as melhores decisões para o médio e longo prazo, que na verdade é o fundamental para um projeto de país, né? A gente nunca vê um planejamento de fato para mudar a estrutura, é sempre os mesmos projetinhos ali para poder fazer uma média com o povo para ganhar alguns votos ali e continuar nessa. A gente nunca tem um planejamento claro em relação à educação, em relação à infraestrutura do nosso país, que é muito precária, a nossa malha ferroviária é terrível, né? Se a gente conseguisse montar uma malha ferroviária robusta, de fato, a gente poderia incrementar muito mais na nossa economia, porém, a gente nunca tem esses projetos de longo prazo, é sempre projeto de curto prazo para manter a popularidade, né? Então, com isso, a gente percebe que se a dívida recorrente, a gente tem um endividamento maior, né? E aí o que pode acontecer se o governo não consegue arrecadar mais do que gasta, ele pode ficar tentado a imprimir moeda para poder honrar com esse compromisso que ele tem da dívida, né? Só que a gente percebe o seguinte, se vai imprimir moeda e não tem uma produção de forma similar à emissão dessa nova moeda na economia, há um excesso. E esse excesso, quando é jogado na economia, acaba se traduzindo em uma inflação. E aí, para poder controlar a inflação, existe todo o aparato que a gente tem ali de política monetária, né? Então, essa política monetária que a gente tem de redução agora acaba se alterando novamente. Isso acaba atrapalhando mais a economia e novas medidas são estabelecidas pelo governo que muitas vezes acabam atrapalhando novamente a economia para poder manter a popularidade, e isso vai sempre gerando um novo problema que vai estourar lá na frente, um problema maior. Só que esse problema sempre visa resolver o hoje, para o governante atual ficar bem na foto e poder concorrer às próximas eleições bonito, né? Então é basicamente isso que acaba acontecendo, né? Então, com isso, né, com o endividamento mais elevado, a gente tem o afastamento de investimentos estrangeiros, né? Então é fundamental para que a gente possa continuar crescendo e até para que a gente possa manter o dólar em um patamar estável e atrativo, né? A gente percebe também que a dívida descontrolada ela vai exigir mais juros, conforme eu mencionei anteriormente, e a gente, com uma política descontrolada em relação à parte fiscal, a gente vai ter uma desvalorização da nossa moeda, ou seja, a gente acaba vendo uma inflação ainda maior, uma vez que a economia é globalizada e os ativos que nós consumimos, eles são dolarizados também, né? Então, tudo que a gente acaba consumindo acaba aumentando de preço também, porque esses insumos, eles vão sofrer um aumento de preço por conta do dólar, né? Porque tudo que a gente acaba consumindo tem um pouco do dólar ali atrás, né? Então, a gente acaba se complicando nessa questão, beleza? Agora, outro ponto aqui que eu trouxe para vocês é em relação a como que o governo poderia fazer para resolver esse problema, né? Só que muito difícil eles vão fazer isso, que é justamente uma reforma administrativa, né? Me fala aí nos comentários que reforma administrativa você acha que seria interessante que o governo fizesse. Porque na prática o que eles acabam fazendo é mais taxar o povo, né? A gente viu lá taxando a Shein e tudo mais, comprinhas lá sem mais isenção em relação a $50, né? Então, cara, a gente percebe que quem acaba sendo punido é o povo para que o governante possa se permanecer popular, né? E é uma reforma administrativa, a gente não vê, né? A gente até viu uma durante o governo Bolsonaro, mas não foi aquela reforma administrativa que a gente gostaria de ver. Então, um dado aqui para você, né? Olha o judiciário. O judiciário aqui no Brasil, ele custa mais de 112 bilhões, né? Após o aumento do Congresso. Então, quem acaba votando o aumento do salário dos ministros do STF, por exemplo? São os próprios ministros e depois é ratificado pelo Congresso. Ah, mas, pô, qual é o problema? Pô, são só meia dúzia de ministros ali. O problema é o seguinte, esse salário é o teto do funcionalismo público. E isso acaba gerando um efeito em cascata. Então, todos esses salários de juízes e tudo mais acabam sendo reajustados também. Então, não é somente no STF, acaba sendo repassado para todas as esferas ali da Justiça Federal, Estadual, Justiça Eleitoral, os tribunais superiores, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, acaba
transbordando também para o Ministério Público, para outras carreiras jurídicas, né? Então, acaba gerando um gasto enorme para o governo, né? Então, no final do ano passado, ali o STF se concedeu um aumento de 18%, né, em relação ao seu salário. Passou de R$ 39,2 mil para R$ 46.300. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas olham para isso, mas é só lá os ministros do STF, tá um absurdo, né? Vão comer lagosta e tudo mais. Isso aqui, cara, isso aqui gera um baita de um efeito em cascata e aumenta cada vez mais o gasto público. Então, se você verificar, aqui a gente percebe que saiu na Gazeta do Povo, o seguinte: no Brasil, o judiciário somado ao Ministério Público, já faltou a área aqui, ó, virei até o Temer. Vou dar um gole de água aqui, porque aqui não tem edição, não tem nada, tá? Aqui é quem sabe faz ao vivo. Então a gente percebe aqui que no Brasil, o judiciário somado ao Ministério Público e a advocacia pública custa 1,8% do PIB, de acordo com o estudo de Luciano Rossi, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É muito mais do que gastam países como a Argentina, 0,13% do PIB, a Alemanha, 0,37% do PIB e a França, 0,2% do PIB. E a gente gasta 1,8% do PIB. Então, uma reforma administrativa no judiciário seria essencial, tu não acha? Comenta aqui, você acha que deveria ter uma reforma no judiciário? E qual é a probabilidade disso acontecer no Brasil? Comenta aí, qual é a porcentagem da probabilidade de sofrer uma reforma tributária no judiciário? Porque uma reforma aqui, cara, se, por exemplo, caísse para 0,7% do PIB, não vai nem chegar nem perto da Alemanha. A Alemanha tem 0,37% do PIB. A gente está falando de 0,7%. Ainda vai ser um gasto bem acima. Já seria o suficiente para uma economia de 68,5 bilhões. Então, já teria superávit. Já estava tranquilo, tá? Só que reforma administrativa séria, de fato, dificilmente vai acontecer, né? Comenta aí que eu quero saber a tua opinião. É possível acontecer? Eu tô viajando? Comenta aí a tua opinião, tá? E agora também a gente tem o seguinte, né? Pô, esse governo não é contra a desigualdade e tudo mais. Esse deveria ser uma pauta prioritária, né? Essa parte de reforma administrativa. E a gente percebe o seguinte: ainda, segundo os números do governo federal, em 2019, 94,9% do valor arrecadado foi destinado para despesas obrigatórias. E o funcionalismo público ocupou a segunda posição entre os maiores gastos, perdendo apenas para gastos com previdência. E aqui no Poder 360, saiu que Brasil é o 7º país que mais gasta com funcionalismo, diz pesquisa da CNI. Então, o que a gente acaba percebendo é que, de fato, o funcionalismo público paga muito. A gente tem um salário mínimo de R$ 1.400, a população, de modo geral, tem um PIB per capita baixo, mas quando a gente está falando de funcionalismo público, a gente tem altos salários, ou seja, o maior motor da desigualdade salarial no país vem justamente da esfera pública, né? Então, qual é a resolução aqui? É fazer uma reforma administrativa? Que nada, o negócio é a gente taxar o povo, né? E depois, se der algum problema, a gente joga a culpa pro mercado. Não, o problema é do mercado financeiro, o problema é o empresariado que explora a mão de obra trabalhadora e todo aquele papo que vocês já conhecem bem, né? Agora, se você curtiu esse vídeo aqui, né, eu preciso te avisar o seguinte: deixa o dedo like aí. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, tá? E a gente está chegando também próximo da Black Friday e a gente vai fazer uma baita promoção aí para vocês terem acesso a um serviço fora de série. A gente está planejando algo totalmente novo e inédito que você nunca viu aí no mercado financeiro. Então, segura a mãozinha aí, segura a mãozinha, porque não entra em nenhum outro treinamento, caso de análise, nada, tá? Espera a nossa oferta de Black Friday que você vai ficar de cabelo em pé. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.